Como é bom e agradável os irmãos viverem juntos. Meu amado e minha amada, Salmo 132, para você se alegrar em casa, falar para os filhos, marido, esposa, para onde você está trabalhando. Como é bom e agradável a gente estar unido, não é mesmo? E nós estamos falando do dom da unidade. Olha aqui, a Ana Maria de Capão Bonito pediu várias necessidades, está registrado, nós vamos levar para a missa. A Ondina Anacleto de Casa Branca, interior de São Paulo, está pedindo pelo Alexandre, a Natália Beatriz e a Regiane. E ainda todos os seus familiares. Da Campinas, bem do centro aqui de Campinas, a Ana Helena de Almeida pede oração pelas áreas da vida financeira e também problemas de depressão. Pede por várias pessoas da família e nós estaremos orando. Lembrando-se sempre que mesmo que a gente leia um pouquinho corrido aqui, são levados para as missas com o Padre Eduardo. A Aparecida de Lourdes de Campinas também pede oração por ela, libertação, e pelos filhos Tiago e Mateus. Maurício, muito obrigado da audiência em Juiz de Fora. Está pedindo, Henrique, por favor, coloque a minha família em oração. Pede oração pela saúde e recuperação do Carlos Henrique, cura e libertação. Também da Terezinha, a Leila, a Inilda, a Tereza e todos nós da associação. Muito obrigado. A Tânia Maria, do Jardim Cambolíseos, aqui de Campinas. Pede oração pela saúde de seus pais, estudo das suas filhas e pede também pelo esposo. E por toda a experiência de emprego, pelo seu irmão José, que mora em São Luís do Maranhão. A Celeste, que mora em Tolândia, aqui pertinho de nós. A Terezinha Martins mora em Varginha, interior de São Paulo, pede oração por ela e por toda a sua família e ainda coloca a Graziela e o Gustavo nas nossas orações. Meu amado e minha amada, agora eu quero continuar com o tema o dom da unidade, mas para isso, entrando no terceiro bloco, minha querida irmã consagrada da comunidade, minha filha espiritual, Érica. Bom dia, paz, Deus abençoe. Vamos sentar, tudo bem com você? Aproveite, cumprimente o telespectador. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? No programa Você Pode Ser Feliz, nessa segunda-feira. Todos que estão no trabalho, em casa. É muito bom poder estar aqui partilhando as grandezas do Senhor nas nossas vidas. Além de você estar acompanhando os e-mails nossos aí, estamos falando sobre a unidade, o dom da unidade. Eu fiz uma comparação na abertura sobre a confusão de ideias, porque o judeu, ele acreditava que quanto mais alto ele estivesse, mais perto de Deus ele estava. Então juntaram-se várias tribos, várias famílias, para construir uma torre em Babel. Acontece que não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque a construção estava boa? Estava. Mas o coração de cada pessoa estava buscando o seu interesse pessoal. Depois nós vamos ver Pentecostes. E vamos ver no capítulo 4 já da vivência com milhares de pessoas caminhando já no cristianismo, de que era um só coração, uma só alma. O que fez isso? O poder do Espírito Santo, a abertura do coração, jogar fora o egoísmo, a vaidade, né? E começar a se interessar um pelo outro, a ponto de que o capítulo 4, versículo 32 de Atos diz que não havia necessitado entre eles, porque quem tinha colocava em comum para ser distribuído aos mais necessitados. Muito bem. O que você pensa sobre a unidade? Bom, Henrique, aprendi muito com a unidade nesses 6 anos na comunidade Anuncia-me, né? Nós que vivemos numa vida fraterna, cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade de vida e esses 6 anos de comunidade, fraternidade, têm me ensinado muito a respeito da unidade e que é realmente bem diferente daquilo que eu tinha o conhecimento, né? Do que eu imaginava ser a unidade. A gente pode pensar que as pessoas que estão juntas, que moram juntas, que trabalham juntas, que fazem algo juntas, são as pessoas que vivem na unidade. Mas certamente não é isso. Para viver realmente essa unidade, é preciso muito mais. E tenho aprendido muito isso na comunidade. Esse exemplo que você deu da construção da Torre de Babel, fazendo esta comparação depois, né, em Pentecostes, no cenáculo, mostra claramente, realmente, porque quando mesmo as pessoas estando juntas, querendo fazer uma coisa, mas cada um pensando no seu propósito, cada um buscando o seu interesse, isso não é unidade, né? Acaba virando realmente uma balbúrdia, acaba sendo destruído por suas próprias mãos, que foi o que aconteceu em Babel. E eu já vi pessoas falando, minha casa é uma Babel, e cada um quer uma coisa, cada um quer fazer uma coisa, não tem nem unidade para sair fazer um passeio.
Porque um quer num lugar, outro quer no outro, cria uma confusão, ninguém vai a lugar nenhum. E também o que vamos fazer em casa? Então, cada um começa com o seu egoísmo, fazendo o seu jeito dentro da própria família. Isso também é inerente do ser humano, pelo seu egoísmo, a sua vontade única, sem querer ouvir o outro, que nós vamos notar isso, como eu falei no início do programa, que as lideranças de movimentos, inclusive da própria renovação, acabaram tendo tantas moções proféticas a cada virada de coordenação que a gente não sabe qual é uma, qual é a outra, aonde Deus quer. Porque começaram, na verdade, em qualquer movimento da igreja, cada vez que sai um, o outro vem com outras ideias. Por isso que nós vemos muitas dioceses, às vezes um coordenador, abrindo, chamando algumas vezes no ano pregadores de fora, para poder dar um movimento para eles mesmos, o povo todo. O outro que assume, não vem ninguém de fora, que não é só nós mesmos, quer dizer, parece que não há uma unidade nisso. Porque a própria direção acaba também ficando só entre si, não abrindo espaço, desvalorizando criatividades, sabedoria de outros que já passaram por esse momento. Então, por isso que às vezes nós vamos vendo que as coisas vão se diminuindo, elas vão murchando. Elas vão murchando, porque não há uma só alma, um só coração, como a gente viu no capítulo 4. Veja bem, que não está dizendo que o trabalho é igual, e não está dizendo de uniformidade, que todo mundo estava de azul e preto, sei lá do quê. Não está falando de uniforme, está falando de unidade. A multidão, eram milhares de pessoas. Desculpa. Até o capítulo 4 de Atos, eles haviam contado 4.500 pessoas. E que nem um grupo de oração, nós temos 150, nós foi para 600. De repente, é tanta gente que você não conta mais. E as igrejas abrindo em vários lugares. Então, o que acontece quando Lucas narra? Ele observou isso, ele que escreveu Atos. A multidão era um só coração, batia igual, num propósito, e era uma só alma, um só desejo, um só foco de amar a Deus, levar a boa notícia e também amar o irmão melhor do que eu. Então, isso que falta, né? Porque cada um quer fazer do seu jeito. Veja no caso de vida consagrada. Tem pessoas que sentem vontade de montar uma comunidade, em vez de entrar numa comunidade para poder exercer um ministério, ela funda uma comunidade. Então fica um monte de comunidade com meia dúzia de pessoas, sem história, sem raiz, que não é a quantidade de pessoas, é a estrutura. Quem fundou isso? De que maneira for? E também depois aquela ciumeira toda por causa de comunidade, por causa disso, acaba não tendo um só foco. Quem perde é o reino de Deus. A intenção muitas vezes ela é boa, né, Henrique? Mas muitas vezes... Não, a intenção é boa. Né? O fim não justifica os meios. Então, mesmo que tenha-se uma intenção boa, que seja, vamos dizer, no nosso caso, dentro da realidade espiritual de evangelização, que seja anunciar Jesus, se não tiver realmente dentro do coração uma perfeita unidade, onde eu estou com você e junto com você nós vamos construir algo, nós vamos lutar por algo, nós vamos nos esforçar para que esse algo aconteça, realmente não vai acabar sendo, a unidade nunca vai acontecer. Isso no nosso trabalho é a mesma coisa, quando temos um foco no nosso trabalho de que o objetivo no trabalho seja alcançado da melhor forma possível. Mas se eu busco fazer uma coisa, você busca outra, nunca vai acontecer a unidade. Dentro de um próprio trabalho social, né? Ali na sociedade. Porque se existe um foco que criamos essa empresa e chamamos funcionários e pessoas para poder caminhar, se começar cada um puxar de um lado, ela não vai a lugar nenhum, é uma falência total. Tanto faz na vida material, social, como na vida espiritual. Sim. E até você dizendo, não é realmente a quantidade de pessoas, que isso pode acontecer também dentro de um relacionamento entre marido e mulher. Claro. Né? Onde o esposo quer as coisas de um jeito, a esposa de outro. Como que vai haver unidade? São duas pessoas. E é muito importante, Wélio, que a gente diga assim, é a unidade na diversidade. É claro que cada um tem um gosto, cada um gosta de uma cor, cada um gosta de um time, de uma comida. Isso é diversidade. Mas quando se falou do objetivo, é um só. É um só coração. E muitas vezes, para viver esse um só, para alcançar o objetivo, eu vou ter que renunciar, você vai ter que renunciar. Exatamente. Aí que nós começamos a perceber que a unidade não é só estar junto realmente. A unidade é você se esforçar para procurar viver junto com o outro
o objetivo, procurar alcançar o objetivo que tem em comum. E é tão interessante que a gente vai observando isso e vê que isso é uma preocupação do próprio Deus. Porque Jesus começou a observar que todos amavam ele, todos seguiam ele, mas parece que não estava tudo unido, não. Era uma reclamação para cá e cada um puxava para lá. Que no capítulo 17 de São João, ele diz justamente isso. Para que todos sejam um, como eu sou um contigo, Pai, e eles serão conosco também. Então, o próprio Senhor Jesus, quando faz a oração, roga pelos discípulos e naturalmente por toda a humanidade, é a unidade do foco centrado nele, com alegria, pelo poder do Espírito, pela alegria do Consolador, que nós vimos na Palavra de Deus hoje. Quer dizer, todos têm um foco para que todos sejam. Jesus deve ter observado, eles estão cada um querendo fazer algumas coisas aí que não está legal. Jesus, a Santíssima Trindade é o mais que exemplo, né, Henrique? Não vamos nem dizer. É o que há de perfeito em unidade, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, Espírito Santo, Consolador. Então, são três e um, é uma perfeição realmente na unidade. E Ele quer nos ensinar isso, né? Assim como eu e o Pai somos um, que vós também sereis um. Ele deseja que nós sejamos da mesma forma. E quando fala assim, são três em um, não dá para você entender. Como é que três são um, né? Mas esse um, para mim, significa isso. Eu construí o mundo, quer dizer, bem, uma comparação assim. Eu enviei um Salvador para o homem que caiu no pecado, e esse filho que morreu, ressuscita, volta à eternidade, ao paraíso, e envia o Espírito para completar essa obra até a vinda triunfal de Jesus para um novo céu, uma nova terra. Então, cada um tem a sua função, embora seja um só. Isso. Então, isso nos dá um ensinamento de uma organização de amor. Isso. De amor. De respeito mútuo, né? Porque eu não invado o seu espaço, mas ao mesmo tempo estamos juntos realizando a mesma obra, estamos juntos realizando, juntos no mesmo propósito. Então, a Santíssima Trindade é para nós esse perfeito exemplo realmente de unidade. Eu percebo a gente na comunidade. Eu sou fundador da comunidade, você é consagrada na comunidade. Nós temos divergências, às vezes, de pontos de vista, mas quando se trata do objetivo de evangelização, você me ajuda, me completo, te completo. Não é por causa de ser fundador e ser consagrada, de ser uma discípula, que não vai caminhar juntos. Não pode ter imposição que tem que ser do meu jeito ou tem que ser do seu. A sua divergência comigo, a minha com você, se completam e nos torna um. Daí tem fruto. Daí dá fruto que nós fazemos. Aí dá fruto, aí não vem a divisão, né? Porque onde há divisão, Deus não está. Né? Porque realmente o divisor é aquele que é o inimigo de Deus. Então a gente pode ir e abrir um leque tão grande, de onde a gente pode compreender tantas coisas, o porquê que é tão importante a unidade, né, Henrique? E é tão perigoso essa falta de unidade, Érica, porque a gente nota até nos movimentos da igreja, nos pastorais, em que cada um se fecha em si criticando o outro. Cada um tem um estilo de espiritualidade e critica aquele que não condiz comigo, ou então rejeita, né? Então, dentro da própria igreja, não a igreja de Jesus, mas as pessoas da igreja, de uma paróquia, a gente vê as divergências entre pastorais, sendo que todas trabalham por um só objetivo: levar Jesus Cristo vivo à família, aos dizimistas, aos jovens, né? Aos homens, às mulheres, aos idosos, à promoção social, à Eucaristia, ao sacramento. Todos trabalham nas mais diferentes áreas por um só objetivo: Jesus Cristo, a melhor notícia. E quando começa a divergência, surge ciúmes. Sim, aí as divergências começam, Henrique, justamente porque deixa-se o foco, que é viver a unidade, viver a evangelização, e começa a se querer fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu considero ser bom. Então, o humano fala mais alto realmente do que a presença divina, porque aonde Deus está na unidade. Ele age na unidade. Eu não sei se você concorda também, desculpe, é o seguinte: por isso muitos pastorais e alguns grupos de orações diminuíram. O que aconteceu? O povo não tem mais fé? Deus não está agindo mais, o Espírito Santo não está agindo, ou se perdeu aquela grande alegria da unidade e criou-se tantas coisas, ou proibições, inconscientes até, que sumiu o Espírito. Então Deus não está, ficou aquele grupo perseverante ali, mas não deu fruto, não teve crescimento.
Será que isso não tem influência? Começa a minguar, né, Henrique? A gente precisa observar isso, Porque né? a vontade, às vezes nem percebe, é inconsciente. A vontade humana ficou maior. A vontade humana, né? Pensei em mim, Isso. no meu mandato. O que eu vou fazer, o que é bom que eu faço, o que é bom que eu realizo, às vezes nem consciente realmente, talvez até inconsciente. E aí começa a falar, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo isso, a gente vê que realmente a parte humana, ela começa a agir. Ela fica poderosa. A parte negativa, né? Vamos dizer assim, a parte negativa do ser humano, ela começa a se manifestar. E aí, como que Deus vai agir na unidade? Eu me lembro aqui que semana passada, na quarta-feira, eu atendi uma irmã na nossa casa de missão lá em Guaratinguetá, e ela falava tanto disso no trabalho dela, né? Que ela é uma pessoa de fé, de testemunho, de comunhão, mas ela estava vendo que entre as outras colegas de trabalho, uma falando daqui, uma colocando daqui, e ela sempre quando observava isso, ela chamava na unidade para rezar, para que elas estivessem unidas na comunhão. Mas ela disse que começou a fomentar de uma tal forma esse tipo de atitude que já não estava dando mais para aguentar, para suportar. Né? E conversando e observando, e agora me recordou esse exemplo dela. Né? E eu vejo que quando a gente começa realmente a agir na carne, agir na questão humana, nós começamos a dar esse tipo de brecha para que a unidade realmente ela se rompa, né? Para que ela se desfaça. E aí a gente começa a observar que míngua de grupos, em trabalho, em tudo aquilo que a gente vai realizar, que há necessidade da unidade, começa a minguar mesmo e aí fica difícil. E é você falando isso, eu lembrei uma palavra do apóstolo Paulo que diz que muitos começaram no Espírito e estão terminando na carne, né? Começaram deixando a grande alegria da unidade, do crescimento e de repente começaram a permitir que o homem velho fosse tomando conta de novo, vão terminar a missão na carne. É isso que nós estamos conversando. Qual é a sua colaboração que você tem para nós? Liga para nós, manda escrever lá a sua opinião, 0 operadora 19 3871 9620 ou passa o e-mail para nós, serfeliz@rs21.com.br. Não sei se nós já temos e-mails. Temos sim, Henrique. Temos um e-mail aqui especial do Padre Nivaldo, de Fátima. Ô, Padre Nivaldo, saudade. Bom dia, Henrique. Que o Espírito Santo ilumine a todos e nos dê sempre a graça da humildade para deixar que Ele, o protagonista da missão, faça de nossas comunidades verdadeiras comunidades de comunhão e fraternidade. Um abraço, é sempre uma grande alegria assistir teu programa, Padre Nivaldo. Padre Nivaldo, suas bênçãos, uma alegria muito grande, muita saudade. Obrigado pelas palavras, isso mesmo. A Iramides, de Presidente Epitácio, também está assistindo o programa e pede realmente para que a sua família, todos da sua paróquia, também estejam em perfeita unidade cada vez mais. E temos aqui o nosso irmão Benhur Mendes. Ele também está pedindo a oração por todos aqueles que fazem parte da sua família e agradecendo também pelas orações que ele acredita que já estamos orando também por ele. Amém. E nós temos aqui, por último, a nossa irmã Cristiane Aparecida. Ela é de Itapevi, São Paulo. Está pedindo oração por sua família, pelas necessidades que tem passado também em várias situações da sua vida. Aqui estamos orando por você. É a Cristina Aparecida de Itapevi. Todas as orações nós vamos estar depois colocando diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá aí. Telefone 0 operadora 19 3871 9620 para pedir oração, se associar e participar, dar sua opinião sobre a unidade que precisamos ter para anunciar Jesus Cristo. Ou passa o e-mail para nós, irmã Érica, vai ler com muito carinho, serfeliz@rs21.com.br. Intervalo, eu volto já com o programa Você Pode Ser Feliz.